Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei em qual horário você vai ver esse vídeo, mas bem-vindo novamente ao ambiente virtual da disciplina de História da Educação. Como vocês sabem, eu sou Wesley Oliveira e a gente continua nossas conversas sobre os períodos passados dentro do contexto da História da Educação. A gente viu nas últimas duas aulas Grécia e Roma, como a educação era pensada nessas duas civilizações. A gente continua agora indo para um local específico do mundo também, que é a Europa Ocidental, do chamado período feudal. Então, educação medieval é o tema dessa nossa aula da semana da disciplina de História da Educação. Então, vem comigo para a gente aprender um pouco mais sobre isso. No AVA, eu vou disponibilizar este vídeo, disponibilizarei o slide também dessa apresentação. Dessa vez não haverá atividade, a atividade vai ficar para a próxima semana, tudo bem? Para que a gente não tenha aí sobrecarga. Então, dessa semana a gente vai assistir a aula, semana que vem faz a atividade sobre as 3 últimas aulas. Então, o foco vai ser educação medieval, mas teremos questões sobre Grécia e Roma, até porque tem uma importância muito grande essa questão para essas civilizações para nosso assunto de hoje. Mas assim, a gente fez na semana passada a atividade e vai dar continuidade aqui a esse procedimento, tudo bem? Então vamos lá. Além disso, vou disponibilizar também o texto do livro, que ele vai ser a base para a atividade que vai ser cobrada na semana que vem, tudo bem? Então vamos lá comigo. Então, de início, lá no ambiente, além desse vídeo do slide, vou disponibilizar também alguns links. Na realidade, 3 links. O primeiro vai ser basicamente aquele que você deveria assistir antes de ver essa aula. Então, se você até agora não viu, para aqui, vai lá no ambiente virtual, assiste o vídeo de metodologia que está postado sobre o período feudal, depois volta para cá, para a gente poder continuar. Por que isso? Para não ficar um vídeo muito extenso, eu vou trabalhar aqui apenas o foco no pensamento na questão da educação no período medieval. E aí o contexto histórico, a explicação da sociedade, da cultura e da política, fica lá com esse vídeo como sugestão de visualização para você conhecer um pouco mais esse contexto específico que é importantíssimo ser compreendido para que o seu conhecimento sobre esse assunto seja mais aprofundado, tudo bem? Inclusive, no próprio texto do livro, a autora faz esse caminho. Ela contextualiza o momento histórico e depois vai para o sistema educacional e a história da educação no recorte histórico específico. Então, ela sempre faz isso e aqui também estou fazendo, só que dessa vez de uma maneira diferente. Então, minha meta é que esse vídeo seja curto, 20 minutos, 25 minutos no máximo, para que vocês aí tenham o tempo de fazer também outras atividades. Então, só sucintamente aqui, o feudalismo é esse sistema econômico e social baseado na vida rural. Ele que surge a partir aí das invasões de vários povos que chamam-se de bárbaros, eu não gosto muito dessa nomenclatura, que invadem o território do Império Romano e a partir disso uma outra civilização surge a partir da junção das tradições romanas e das tradições desses povos que invadiram o território de Roma. Então, essa sociedade é uma sociedade aristocrática, ou seja, onde os nobres tinham predomínio, né? E tinham laços de dominação muito rígidos, né? Então, existia uma tríade social bem definida. Então, os nobres, o clero e os servos. Então, a gente tem aí 3 estamentos sociais, 3 grupos sociais muito definidos, que não se misturavam, no modo geral, com raríssimas exceções, e essa condição de cada um era determinada pelo seu berço, né, pelo nascimento. Então, nasceu nobre, continuará nobre pela herança social que tem. E a relação com a terra, ou seja, ter terra era condição fundamental de você ter domínio. Então, os servos não tinham terra, eles precisavam se submeter ao domínio de um senhor feudal para poder trabalhar e sobreviver. Então, é uma relação muito profunda de dominação e do uso da terra enquanto um elemento simbólico muito importante, não só simbólico, mas econômico também, até porque era um mundo rural. E nesse contexto todo de declínio de Roma, o vácuo de poder vai ser ocupado por uma instituição muito poderosa, que é a Igreja Católica, que surge lá por volta do século I depois de Cristo, né, a partir de interpretações do judaísmo, da tradição judaica,
reinterpretando ela e juntando as ideias de Cristo, né, que tem uma discussão sobre quem foi Cristo, quem escreveu sobre ele, e dos livros que a igreja selecionou para poder criar esse cânone da Bíblia. E a partir disso, a igreja se torna uma religião de grande popularidade. Pouco a pouco vai ganhando adeptos, e quando o Império Romano declina, ela estava em plena ascensão política, em plena ascensão religiosa, em plena ascensão simbólica. Ela se torna, pouco a pouco, a única religião possível, até porque era proibido ter outros cultos, dentro dos territórios que ela tinha influência. Então, ela se tornou a instituição com mais influência na Europa Ocidental. Aqui é o mapa, para quem não sabe, a Europa Ocidental, daquele contexto ali, século VII, por aí, mostrando alguns reinos que existiam na região. Obviamente que esses reinos não pode tomar ao pé da letra. Dentro de cada um deles tem unidades menores, né, os feudos. Então, o rei muitas vezes não tinha tanto poder, autonomia assim. Ele precisava de fazer acordos com os senhores feudais locais. Mas, de modo geral, era essa a região. Que é a região que hoje a gente tem Inglaterra, França, Alemanha, Espanha, Portugal, Itália. Esses países da Europa Ocidental mais conhecidos. As outras partes do mundo têm dinâmicas próprias, né? O feudalismo não é de outra região do mundo, mas especificamente da Europa Ocidental. Então, aqui a gente tem uma iluminura medieval, né, que é uma gravura, no caso, que demonstra exatamente esses três indivíduos que são representantes dos três estamentos sociais, né? À esquerda a gente tem um representante do clero, no meio um representante da nobreza, e à direita o representante dos servos, né? Essa tríade daqueles que rezam, os que lutam e governam e os que trabalham para manter todo esse sistema. Então a maior parte da população era composta de servos que tinham uma vida extremamente difícil. Então, como é que se explica esse domínio da Igreja Católica? Então a Igreja Católica ela passa a pouco tentar apagar a tradição pagã de outras influências religiosas principalmente, perseguir quem pensava diferente dela, instituir um domínio, um campo de domínio bastante amplo que foi sendo criado pouco a pouco a partir do século I e vai ter o seu auge exatamente nesse período aí de mais de 1000 anos entre o século V e o século XV, que é basicamente o período que a estrutura feudal ela tem maior predomínio. Então, a Igreja Católica ela vai adaptar o pensamento greco-romano dos filósofos antigos da antiga Grécia e antiga Roma, os modos de ver o mundo, etc. Vai tirar tudo que é religioso, no sentido de práticas de religião, e vai trazer as estruturas de pensamento adaptadas para o pensamento católico, ou seja, ela vai tirar o que lhe interessa e deixar apenas o que é interessante para ela. Então, interessantemente que, nesse momento, se já era difícil ler e escrever no período romano ou grego, aqui é mais ainda, porque só o alto clero tinha acesso a uma educação mais ou menos formal. Era a única camada letrada, na realidade. Esses monges copistas traduziam os textos do grego para o latim, ou seja, então muita da produção greco-romana que durante um tempo ficou escondida ou não lida, a Igreja Católica vai retornar com ela, traduzindo para o latim, especificamente os gregos, e vai mudar algumas coisas na tradução. Então, muitas vezes a gente lê o filósofo grego antigo, na realidade a gente está lendo todo um processo de tradução muito longo, que tem erros, até intencionais, de tradução, e que traz essa ideia adaptada ao interesse da Igreja Católica. Inclusive, muitos filósofos se perderam para sempre, a gente nunca vai ler eles, mas uma parte deles a gente pode agradecer à Igreja Católica e aos árabes também, essa salvaguarda e esse interesse de traduzir. A Igreja Católica com interesse político, né, de esconder muitas dessas obras e adaptar o interesse dela, e os árabes também com interesses econômicos, mas eles foram duas formas de chegada até hoje dessa tradição de pensamento grego principalmente e romano para o nosso mundo. E a Igreja Católica, na sua longa caminhada no período medieval, ela vai ter várias escolas de pensamento dentro dela. No caso, duas se destacam bastante. A patrística, que é a filosofia dominante entre os séculos II e V, e posteriormente a escolástica do século IX ao século XIV. Então, são esses dois grupos de pensamento, correntes de pensamento, que vão ter mais ênfase no período de domínio da Igreja Católica no período medieval.
Então, o que consistia essa patrística, né? Então, a patrística ela tenta basicamente conciliar, como eu falei, a tradição greco-romana e pregando a defesa e a expansão da fé católica. O principal nome desse momento é o Santo Agostinho de Hipona, que defendia o predomínio da fé sobre a razão. Diferente dos gregos que diziam que a razão é o centro das coisas, aqui não, a razão está abaixo da fé. Então a fé ela tem que ser o elemento central na vida das pessoas. Agostinho ele vai reler Platão dentro da adaptação católica de mundo e vai trazer a ideia do mundo duplo de Platão, né? O mundo das ideias e o mundo dos homens vai se tornar aqui o mundo humano e o mundo divino, né? O mundo dos seres humanos, que é um mundo incompleto, inferior, e um mundo cheio de erros, pecados, e o mundo divino, o mundo de Deus, o mundo da perfeição, que é esse mundo da purificação que está acima desse mundo dos homens. Então, a imagem do Agostinho aí demonstra esse poderio, né, desse que é um santo hoje da igreja, desse filósofo, desse doutor da igreja, nessa constituição, dessa patrística. Né? Então, nesse contexto aí, esses enciclopedistas, os copistas, como eu falei, eram os sujeitos responsáveis pela manutenção desses textos nas cópias. Um dos links que vocês vão encontrar na aula, ele leva para um trecho de um filme chamado Nome da Rosa, que mostra um lugar de trabalho desses monges copistas. Tem um diálogo importante ali que acontece nesse link, nesse filme, mas observem lá o escritório, né, que é o nome que se dá a esse lugar que eles trabalhavam. Né? Então, mostra um pouco do modo como eles faziam, escreviam e copiavam, traduzindo esses textos antigos para o latim e, obviamente, atendendo aos interesses da igreja. A outra corrente é a escolástica, né? Escolástica, escola. Tem muito a ver com vocês vão ver aqui. Então, ela surge desse choque cultural que os árabes propuseram. Então, os árabes eles, estavam expandindo muito das obras gregas, da medicina, etc. e tal. A igreja ela não via isso com bons olhos e passa a tentar controlar de novo esse processo. Então, a escolástica ela se inicia exatamente para reenfatizar, né, a importância da fé e da razão, as duas juntas, e tem esse nome porque ela era o tipo de filosofia ensinada nas escolas. Então, por isso que é escolástica. Então, escola vem de escolástica, né? Ou seja, algo feito no espaço da escola. Então, a filosofia dada na escola, nesse contexto, a filosofia tinha esse nome, por isso que é escolástica. Então, ela usava o princípio da autoridade. Então, se a igreja estava querendo reafirmar que ela era a única instituição que poderia reler as obras antigas, ela dizia que o princípio da autoridade era o dela. Então, só existia uma interpretação possível para toda a doutrina da fé. Então, não existia outra forma de ver os clássicos e não existia outra fé que não a católica. Então, nesse momento também, ela surge para combater as heresias, né? Combater os vários grupos que começam a surgir já questionando esse predomínio católico. A gente não pode ver a Idade Média unicamente como somente a ação da Igreja Católica sozinha. Ela vai ter resistências dentro da igreja e fora dela, tanto é que a gente vai ter em 1054 a divisão da igreja em duas, a Igreja Católica Ortodoxa, lá no Império Bizantino, vai se separar da Igreja Católica Romana, a gente vai ver o surgimento de duas cristandades, né? Uma no Ocidente e uma no Oriente. E mesmo dentro da Igreja Ocidental, existiam grupos pequenos, mas existiam, que questionavam o domínio do Papa, que questionavam a própria lógica da teologia cristã, do modo como a igreja pensava ela. Então, várias heresias, como a gente chama, vão surgir nesse momento. Os cátaros, por exemplo, talvez tenha sido a maior delas, que vai questionar bastante o papel da igreja e o modo como se pensa a fé nesse contexto. É um momento que a igreja faz as cruzadas, que a igreja amplia depois um pouco a Inquisição. Então, a escolástica é uma reação da igreja aos movimentos que vão pouco a pouco desmontando o predomínio do catolicismo, que lá no século XIV em diante vão, de fato, questionar abertamente o catolicismo. Então, a filosofia, né, na visão escolástica, ela tem que ser vista com moderação, né? Ela usa a lógica de Aristóteles no pensamento dedutivo. Você deduz as coisas a partir dessa questão aqui. E a partir da escolástica que começa a ampliar
a ideia dos comentadores bíblicos. Então, você vai ter doutores da igreja, né, que vão interpretar os textos bíblicos mais profundamente, mas sempre a partir da lógica do interesse da fé católica. Sempre pensem dessa perspectiva, a tentativa de criar um pensamento único. E isso demonstra o próprio perigo que a religião pode ter quando ela impede a diversidade de pensamento e quando ela impede que as ideias circulem. Então, a escolástica, a própria ação da igreja nesse contexto medieval, demonstra os perigos que a religião pode ter quando ela domina todos os aspectos sociais, quando ela influencia a política, quando ela influencia a economia, quando ela influencia o próprio conhecimento. Porque aqui você não podia expor o seu pensamento, você era perseguido. Então muita gente morreu na fogueira, muita gente teve que fugir da Europa, exatamente por conta da ação da igreja que impedia, em nome dessa fé, que houvesse questionamentos. Por mais pecados que a igreja cometesse, ela não queria ser questionada. Então a gente tem aí um momento histórico, né, que a gente pode usar para pensar esses perigos que existem do excesso de uma religião cega e sem crítica na sociedade. Nesse contexto escolástico, a gente tem um grande nome, né, que vai ser, se Santo Agostinho foi o nome da patrística, na escolástica a gente tem o São Tomás de Aquino, né, que vai ser o principal nome dessa corrente. Ele dizia, parece que só Deus ensina e deve ser chamado de mestre. Então vê aqui o princípio da autoridade. Então é como se Deus, na visão do São Tomás de Aquino, fosse um professor, né, aquele que ensinava. Então aqui está explícito uma ideia de uma fé usada como instrumento de ensinamento. Então, para ele, a educação é a atividade que torna a realidade tudo que é potencial. Então, as pessoas elas têm que ser ensinadas para encontrar o seu melhor, a sua potencialidade. E na visão escolástica, o ensino depende da escritura, porque Deus é o princípio que ordena tudo. Então, o ensinamento nas locais católicos, obviamente, elas interligavam conhecimentos das artes liberais, que a gente vai ver depois o que é isso, e conhecimento das escrituras. Então, inclusive até o século XIX, a grande parte das escolas do mundo ocidental, elas ensinavam, lado a lado da ciência, a fé católica. Então, por exemplo, no Brasil do século XIX, as escolas, no ensinamento de história, você tinha uma disciplina história geral, universal, e você tinha história sagrada, que era basicamente a vida dos santos e papas e a Bíblia na sala de aula. Então, assim, esse pensamento, mesmo que tenha sido questionado durante o período do Iluminismo, Renascimento, ele vai continuar muito forte até o século XIX, quando só lá no começo do XX é que a gente vai separar de vez aí a Igreja Católica do Estado em muitos países, e a gente vai ter exatamente o foco no ensino laico, né? Mas durante séculos, essa perspectiva de escola junto da fé cristã vai ser a tônica dominante, vai ter origem exatamente aqui nesse período medieval. Então a gente tem aqui uma imagem do nosso santo conhecido aí, o bem objetivo, único capaz de proporcionar à natureza humana a felicidade perfeita é Deus. A razão secundada pela revelação mostra o caminho que se deve seguir para alcançá-lo. Então, junta as duas coisas que você chega a Deus. Não pode ser só a razão, tem que ser a razão e a fé. Então, essa citação dele está dizendo isso, né? Então, seguindo adiante para a gente poder ir para a parte final dessa aula. Então, no sistema de educação, especificamente tratando de espaços de educação especificamente falando, as escolas romanas que existiam, né, que ensinavam as crianças e adolescentes, elas foram substituídas no século V por uma escola cristã. Então, escolas baseadas no modelo católico. Então, essa atividade pedagógica ela passou a acontecer bastante nos mosteiros. Então, os mosteiros, que são as escolas monacais, vão surgir. O que é um mosteiro? É um local onde os monges moram. Então, existiam... a Igreja Católica tem várias irmandades, né? Vários grupos específicos, né? Então, a gente tem beneditinos, franciscanos, etc. e tal. Então, cada uma delas tem uma função. Mas existiam aquelas ordens enclausuradas que não podiam sair dos monastérios, e tinha aquelas ordens de monacais, de monastérios, que podiam sair ou podiam receber as pessoas. Então, uma parte dos monastérios foram local de ensino, principalmente para a nobreza. Então, nesses lugares se ensinava latim e as humanidades, né? E a partir daí os mosteiros se tornaram centros do saber. Como vocês vão ver naquele link que eu mostrei para vocês lá do filme Nome da Rosa, que está
no ambiente virtual. Então, os mosteiros vão ser lugar não só de copiar o que está lá, mas de ensinar. E por que o mosteiro? Simplesmente porque o mosteiro é um local da Igreja Católica. Então, o ensinamento ali vai seguir estritamente o que a Igreja Católica dizia. Então, a educação ela vai ser feita nessa dupla via. Vai se ensinar latim e humanidades, mas vai se ensinar também a visão de mundo católica e, obviamente, a doutrinação religiosa para as pessoas que estudavam naquele lugar, ensinados pelos monges. Então, no século VIII, né, quando a gente tem uma reorganização política na Europa, a gente vai ter uma relação de alguns países, né, que vão começar a surgir, como o Império Carolíngio, que é o equivalente à França hoje. Ele vai ampliar as escolas. A gente vai ter vários tipos de escolas. Escolas palatinas nos palácios para a nobreza, as escolas catedrais nas igrejas e há um aumento dessas escolas monacais. Então a gente vai ter aí vários tipos de escola, mas todas elas seguindo o mesmo tipo de educação. E que formato educacional era esse? O que se ensinava nesses lugares? Então basicamente eram as chamadas 7 artes liberais, que era um programa dessas escolas. Elas seguiam aí uma dupla, né? Tinha o trivium, que é o começo da educação, e o segundo momento que é o quadrívio. Então, o que é o trivium? Gramática, né? A escrita, a dialética, que é o pensamento, e a retórica, que é o como falar. Então, tá tudo ligado. Escrever bem, interpretar bem, para falar bem. Isso lembra o quê? Lembra a educação grega clássica. A ideia do sujeito falar. Lembra que a gente falou sobre isso anteriormente? Em Roma também a retórica tinha um papel muito importante. Esse programa liberal ele vai ser uma cópia muito nítida da tradição greco-romana, da questão do latim, que é grego, que é romano, a questão da retórica, que é uma capacidade importantíssima que a escola romana incentivava. O quadrivium, aritmética, geometria, astronomia e música. Basicamente matemática e artes. Então a gente vê aqui corpo e mente presente, né? A ideia, a arte como ensinamento presente também aqui, demonstrando também a lógica da influência grega, a ideia presente aqui. Então veja que as ideias não são abandonadas, mas elas são readaptadas dentro de interesses específicos, como a gente está vendo aqui. E esse programa só vai mudar lá no século XVIII, mas muito lentamente, com a Revolução Científica, né? Em muitos países não muda totalmente, ele ainda continua com essa base aí. Mas esse era o currículo, digamos assim, que as escolas medievais elas ensinavam, sejam as palacianas, ou dentro dos palácios, ou as catedrais, ou as monacais. Mas tinham outros tipos de educação, essas que não aconteciam especificamente em espaços fechados, né? Então a gente tem, por exemplo, as oficinas que ensinavam, por exemplo, um sapateiro, ele podia ensinar um aprendiz a fazer sapatos. E esse aprendiz tem todo um processo lento de ensinamento para esse sujeito. E muitas vezes, durante a vida dele, ele poderia deixar aquele mestre dele e abrir a própria oficina. Então, as corporações de ofício, nas oficinas, vão ser locais de ensinamento, mas é um ensino técnico, digamos assim. Aprender a fazer sapato, aprender a fazer roupa, aprender a fazer concertos, por aí vai. Então, essas corporações de ofício das diversas áreas, elas também podem ser tomadas como local de ensinamento, porque elas muitas vezes pegavam crianças de rua, meninos de rua, ou meninos muito pobres, colocavam nessas oficinas, o menino usava a força de trabalho dele, e em troca recebia o ensinamento daquela profissão, e aí poderia seguir a vida. Então, assim, é um local de instrução também. A nobreza. Existia toda uma trajetória de ensinamento, por exemplo, para o sujeito ser um cavaleiro, que é considerado dentro da nobreza um alto cargo, né? Ser um cavaleiro medieval, por exemplo, como os livros de história demonstram, é um sujeito que tem um simbolismo muito forte. Então, você ser um cavaleiro, você tem todo um processo muito lento de aprendizado, desde pequeno até conseguir, de fato, receber a ordem e ganhar o título de cavaleiro. E aí você vai ter umas 3 etapas que começam na infância e vai até a idade adulta, para saber montaria, usar todas as armas. Porque lembrando que um cavaleiro basicamente é o quê? É um soldado, é um cara da guerra. Então ele precisa conhecer plenamente todas as armas, as estratégias de guerra para poder de fato ser considerado pronto para ir para o combate de verdade. As mulheres, elas não tinham a educação formal de modo geral, elas aprendiam o básico para poder trabalhar em casa, para casar. Então, as mulheres, quando eu falo servas, até mesmo as nobres, o trabalho delas era basicamente serem do lar.
Com algumas exceções, a gente tem aqui as freiras, ou as monjas, ou as mulheres enclausuradas dentro dos conventos, elas chegavam a aprender a escrever e ler, mas a gente sabe, não é a regra, é a exceção. Inclusive tem trabalhos de muitas filósofas da igreja escrevendo sobre a teologia, que foi feito dentro de monastérios, mas elas eram mulheres que mal tinham acesso ao mundo, ficavam nas suas celas o dia todo, orando, fazendo trabalhos manuais e lendo e aprendendo, mas eram assim, são grupos muito restritos, não era acessível para todas, nem todas as monjas e freiras sabiam ler e escrever. E basicamente os servos, de modo geral, eles não tinham acesso a conhecimento, o que eles aprendiam era o que era para fazer no campo, mas eles aprendiam algumas coisas com a igreja, nas festas, nas peregrinações, existia uma tradição oral de cantar, de recitar poesia, aprendida verbalmente muito forte dentro desse mundo feudal. Inclusive, aqueles contos de fada que a gente conhece, né, que foram compilados no século XVIII e XIX na Europa, são de origem de histórias de camponeses. Então, se pegar esses contos que a Disney depois fez desenhos, que são contos muito antigos, né, que foram compilados no século XIX e que têm origem lá no século V, VI, VII, VIII depois de Cristo, são contos rurais, né? Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, João e Maria, sempre acontece no ambiente rural, numa floresta, numa vila e por aí vai. Então a gente tem aqui, eram usados para ensinamentos morais, eram contadas em festas, na redor de fogueiras, enfim, tinham toda uma finalidade educativa também. E o período medieval é o período de surgimento dessas primeiras universidades, né? Então as primeiras, a de Salerno, na Península Itálica, e depois Paris e Bolonha, no caso, são universidades que têm como principal finalidade o ensino das leis, do direito, né? Então, há uma certa disputa entre a igreja e alguns reis em nome do domínio dessas universidades. Nelas era usado o método da escolástica, mas interessantemente, ao longo dos séculos, elas pouco a pouco vão se tornar um local de questionamento da própria igreja católica. Inclusive, depois, lá adiante, são elas que vão ser os focos central da Revolução Científica. Então, as primeiras universidades, elas têm aí mais de 1000 anos, basicamente. Então, as primeiras, obviamente, nascem na Itália e que, interessantemente, depois a própria Itália vai ser o berço do Renascimento, do pensamento humanista, de novo, na Europa. Então, as universidades, elas nascem também nesse período. E outras regiões do mundo que estavam acontecendo. Ao redor da Europa, ali, a gente tinha o Império Bizantino e o Império Árabe. Então, por exemplo, os árabes criaram um grande império, né, formaram escolas de ensinamento de textos filosóficos gregos e do Alcorão, e eles não tinham muita restrição, diferente dos católicos, em relação à filosofia grega. Então, eles liam literalmente os filósofos. Então, eles fundaram grandes bibliotecas, inclusive são nomes como a Averroá e a Avicena, são nomes importantíssimos de várias áreas da filosofia. No conhecimento árabe, a gente tem um destaque para a geografia, porque os árabes eram grandes navegadores, faziam mapas de várias regiões muito fortemente, medicina, astronomia, que tem ligação também com a questão da navegação, e cartografia, obviamente, também navegação. E eles faziam a ponte entre o mundo asiático e a Europa. Inclusive, muitas invenções chinesas chegaram na Europa com os árabes. Então, por exemplo, os europeus não conheciam o astrolábio, não conheciam a bússola, a pólvora. Quem trouxe para a Europa? Os árabes. Então, eles faziam essa mediação desse saber em relação ao mundo ocidental e o mundo oriental. E Bizâncio, então a gente está vendo aqui a imagem de uma escola em Bizâncio, uma escola de grego, inclusive, ela acaba tendo também um apego à tradição greco-romana, mas havia, diferente da Europa Ocidental, um domínio do Estado. Como lá o imperador ele tinha a palavra final antes do patriarca da igreja lá, então o ensinamento era muito, muito ligado ao que o governo dizia. Então, o sistema de ensino está muito ligado ao domínio do Estado. Basicamente, a gente seguiu o texto aqui nessa aula. Vou criar um chat também para vocês tirarem dúvidas lá no ambiente virtual. Consegui fazer em 30 minutos. Eu passei um pouco dos meus 25 dias para fazer. Então, assim, leiam o texto, assistam os vídeos, tirem dúvidas se possível, porque semana que vem vocês vão ser cobrados sobre esse tema, tudo bem? Então, assim, bons estudos, se cuidem, sejam atentos, tirem as dúvidas
e a gente se vê novamente na próxima semana. Tchau, tchau!